Olá pessoal, aqui é Eduardinho, seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre o cálculo da correlação entre a Bolsa Brasileira e diversas variáveis, commodities, outras bolsas, moedas, títulos públicos. Essa é uma busca que a gente fará para descobrir o que tem realmente influência no índice da Bolsa por aqui, ok? Quem sabe lá no futuro, com esses dados em mãos, a gente não começa a desenvolver uma rede neural para nos dar alguma dica se a bolsa vai subir ou cair? Calma, primeiro vamos dar os nossos primeiros passos, ok? Então, não se assuste, eu vou compartilhar com você os meus cálculos e você vai poder aí com calma ao longo das aulas aumentar aí o seu conhecimento a respeito. Mesmo que você não seja um programador, mesmo que você não tenha determinados conhecimentos técnicos, calma, você vai ver que o negócio não é tão bicho de sete cabeças assim, tá? E eu vou te guiando ao longo do processo, pelo menos o resultado final, eu te garanto que é bem intuitivo para todos esses cálculos. Então vale a pena nos acompanhar aí. Eu vou tentar ser breve, mas também dar aqui as dicas para quem desejar refazer os cálculos, aprimorar os cálculos em casa. Bom, o primeiro passo é você entrar no Google Colab, uma plataforma colaborativa em que você pode logar com a sua conta Google. Então, se você tem um e-mail do Gmail, você já pode simplesmente entrar com seus dados lá no colab.research.google.com e você tem acesso aqui a essa ferramenta de aprendizado de máquina, de cientista de dados, de pesquisador de inteligência artificial, gratuitamente, tá? Então você vai entrar lá e depois você vai criar um novo notebook. O meu notebook está aqui e eu vou compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai poder baixar esse notebook que eu estou usando aqui, o mesmo código, e rodar aí na sua máquina. Só que você vai precisar dos dados. Então a primeira tarefa sua é buscar os dados. Entre nesse site, cujo link eu vou deixar aí na descrição também, que tem dados de todo mundo. E aí você vai baixar aqui os dados diários aqui do mundo inteiro. Você vai ter um arquivinho com essa estrutura, data, aí você vai ver dia a dia, e você vai ver lá mundo, e você vai ter as informações sobre índices, commodities. Hoje a gente vai estudar a relação das commodities com o nosso índice Bovespa. Então, dentro dos índices, você vai pegar a Bovespa e você vai pegar as outras commodities também. O seu objetivo é procurar esses arquivos aqui, tá bom? É a Bovespa, que está lá na pasta índices, depois que você descompactar esse arquivo aqui que você vai baixar, o maior deles, e depois que você descompactar, você vai lá pegar em índices Bovespa e nas commodities, esses arquivinhos aqui. Guarde os nomes, você pode também vê-los aqui, que um é de soja, açúcar, gado, petróleo e minério de ferro. São as commodities que hoje a gente vai comparar aí com a bolsa. E como você vai usar esses arquivos? Você precisa enviar esses arquivos para essa plataforma, para o Google poder fazer os cálculos. Então aqui você tem que conectar, agora eu estou conectado. Se não estiver conectado, preste atenção que isso aqui tem que estar conectado, é só você clicar em conectar e você vai dar um upload. Quando você for dar o seu upload, você seleciona lá os arquivos TXT daquela pasta, você vai dar um OK aqui que está falando que seus arquivos serão deletados quando você se desconectar. OK, a gente só precisa deles temporariamente. Depois que você subir os arquivos, eles estarão disponíveis numa pasta chamada Content. Então, essa aqui é uma base do local dos arquivos. Todos os arquivos estarão na pasta Content e aí o nome do arquivo. O primeiro passo, eu vou importar aqui as ferramentas que a gente vai usar. Aqui eu vou estabelecer algumas variáveis. Essa daqui, 2011 0000,
é que eu vou analisar o período de 2011 para cá. Você pode alterar aqui para qualquer período. Então, se você quiser só de 2015 para cá, você altera. E depois que alterar, você vem aqui e dá um executar todos, tá bom? O meu está em inglês, não sei se o seu estará em português. Aí você vai em cada célula, como que eu executo? Você pode vir aqui, Runtime, e executar a célula atual. Tem um atalho que é o Ctrl Enter. Então, normalmente eu seleciono a célula, venho aqui no meu teclado e Ctrl Enter. Ok? E aí eu vejo, executou 1, executou 2, executou o 3 aqui. Eu pode dar o play aqui também se quiser. Quando eu der o play aqui, nesse caso, essa célula não tem nenhuma função, a não ser ver aqui que, olha, eu importei aqui a data e a abertura, o máximo, o mínimo e o fechamento e o volume para cada um desses índices, tá? Essa célula aqui não precisa dela, não há nenhum cálculo executado, ela é só para visualizar o que tem nessa variável dt. Depois eu rodo essa célula aqui e vou colocar o índice com as datas. E aí eu vou ter o índice Bovespa, o fechamento do minério de ferro, o fechamento do petróleo. E aqui não está disponível desde 2011 o minério, tá bom? O arquivo começou ali um pouquinho depois. O ideal seria, para ter uma correlação bem calculada, eu alterar a data de corte para o período em que eu tenho ali o minério em diante. Então, o ideal seria alterar para 2012 e procurando aí em que data que começa a ter a informação do minério, tá? Só que aí tem uma coisinha também. O ideal seria ter a variação diária e não o valor do índice em si, porque aqui está em dólar, são preços, né? O preço aqui da tonelada do minério, do óleo, e você vê que de 2011 para cá o petróleo caiu, o gado aumentou, o açúcar caiu também e até a soja barateou. A única commodity que subiu nesse período foi realmente o boi, tá? E qual que é o problema? Esse aqui é um gráfico que esse plot aqui manda plotar o gráfico, mas como tem a Bovespa, que são 70 mil pontos, 115 mil pontos, ela faz com que todas as outras linhas fiquem aqui difíceis de ver. O único jeito seria criar aqui dois eixos, né, e plotar o Bovespa no eixo esquerdo e os demais no eixo direito. Então veja como que esse disparate entre os índices atrapalha a comparação. Então o que eu vou fazer? Nessa próxima célula que eu rodei aqui, eu não estou mais trabalhando com o valor absoluto. Agora eu passei para variação. Então aqui, olha, desse dia para esse, o Ibovespa subiu 1,09%, depois caiu 0,7%, 0,7% e por aí em diante, tá? A última data que a gente tem aqui, 9/1/2020. Então esse arquivo não está tão atualizado assim. É até janeiro de 2020 esse arquivo que eu estou usando aqui, tá? Não sei se o arquivo aí de vocês estará atualizado igualzinho. E agora a gente pode fazer a correlação. Dou play aqui e a gente vai ter aqui a correlação de 1 para 1, é claro, com o Ibovespa. Então a correlação quanto maior, melhor. E o máximo que uma correlação pode atingir é 1. E o mínimo é -1 quando ele é o perfeito oposto. Quanto maior de 0 a 1, significa que tem uma correlação positiva, quando uma sobe, a outra sobe também. Quando a correlação é negativa, significa que quando um sobe, o outro desce. Nesse caso aqui, a gente tem a maior correlação que a gente encontrou é de 32, aqui 0,32 para o petróleo. Então a commodity que mais aí tem relação com o Ibovespa é o petróleo. Em segundo lugar, a soja.
depois açúcar, depois o minério e depois o gado. Que o minério e o gado são praticamente irrelevantes, todas essas são fracas. Uma boa correlação, uma correlação forte, é a partir de 0,5. Então a gente tem uma correlação considerada fraca com o petróleo. Uma alternativa que eu fiz, e que você pode fazer também, é para tirar aí um pouco das variações diárias, daquela volatilidade diária, eu alterei a amostragem para a média de 5 dias. Então, fazendo as médias, você tem umas curvas mais suaves, você tira ruídos que pode haver aí em alguma das séries temporais que a gente está trabalhando. Ao alterar a série para 5 dias, a média de 5 dias, eu consegui aqui uma correlação maior do óleo, do petróleo, quase 0,4, então a gente já está quase aí numa boa correlação. E a gente percebe que o minério, o gado ficou irrelevante, completamente irrelevante, sem nenhuma correlação. E o minério, que não tinha quase nada, agora tem um pouquinho aí, encostou lá no açúcar. Mas realmente a única correlação aqui que poderia aproveitar um pouquinho seria o petróleo. Então, se você vira aí uma notícia de que o petróleo subiu ou o petróleo caiu, é o único aí que você pode ter alguma influência na Bovespa. Na próxima aula eu vou fazer uma comparação das bolsas internacionais. Quais que tem uma correlação maior com o nosso índice? Será que vale a pena dar uma olhada se a bolsa da China está subindo ou está caindo? Alguma bolsa na Europa? Alguma bolsa aqui na América? Isso a gente vai ver na próxima aula. Já te adianto que tem bolsas, sim, com correlações aí bem altas com a nossa. E algumas informações vão até te surpreender, tá bom? Esse arquivinho aqui você pode baixar, você vai entrar lá no seu notebook, que você cria um novo notebook no seu Google Colab, e aí você faz um upload do notebook, esse aqui que eu estou compartilhando com você, e aí você pode vir aqui rodá-lo inteiro. E se você tiver aí algum conhecimento de programação, você pode, no caso aqui a linguagem é Python, você pode fazer aqui alguma alteração. Essa é a nossa primeira aula, pode colocar suas dúvidas aqui abaixo. O objetivo no final é a gente fazer uma listinha para a gente filtrar um pouquinho o que é informação relevante e o que é informação irrelevante nos nossos investimentos. Tá joia? Um grande abraço, espero todos vocês no nosso próximo encontro.